Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 7 de fevereiro, e hoje eu tô aqui pra gente trocar uma ideia a respeito das opções de compra que o Botafogo possui em relação a determinados atletas que estão emprestados ao clube, seja até meio do ano ou então até o fim da temporada. E eu quero destacar 4 atletas aqui nesse vídeo: Lucas Fernandes, Lucas Piazon, Luiz Henrique e Gabriel Pires. Como as opções de compra já empenhadas, digamos assim, né? Porque se o Botafogo quiser executar essas opções, isso certamente já faz parte de um planejamento financeiro. Como isso pode impactar a ideia de investir na aquisição de reforços, né? No sentido de aquisição de direito econômico mesmo. A gente sabe que tem muito torcedor do Botafogo que adoraria ver o Botafogo nesse momento no mercado de transferências, colocando uma grana violenta nesse, naquele, trazendo destaques. Não é a estratégia adotada e talvez a explicação para isso, né, em relação a essa busca pelas oportunidades de mercado e tal, seja justamente as opções de compra que a gente já tem no elenco atual. Realmente pode impactar e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Só que antes de mais nada, fica aquele pedido especial: deixa seu like, se inscreva no canal, sua audiência é sempre muito importante. Lembrando que hoje é terça-feira, temos a resenha na hora do almoço, ali por volta de 1h05 e também às 22 horas. Fora que pode ter outro vídeo aqui no canal, se claro, tivermos outras novidades. Vamos em frente. Sempre lembrando, tá? Você consegue acompanhar as nossas resenhas aqui no Fala Fogão, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Fora isso, siga lá o Fala Fogão no Twitter, assim como o Ricardo Azambuja. Apareceu aqui na tela aqui embaixo, mas é @falafogão_ e também @Ricardo Azambuja. Dá essa moral que a gente segue trocando uma ideia por lá, certo? Vamos em frente, Fogão. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o valor da opção de compra de cada um desses 4 atletas aqui que eu vou destacar: o Lucas Fernandes, Piazon, Luiz Henrique e Gabriel Pires. O Lucas Fernandes, que nesse momento está machucado, infelizmente, né? A torcida gosta do Lucas Fernandes, é um jogador de qualidade, mas infelizmente ele tem essa questão das lesões. A opção de compra dele é de 4 milhões de euros. Na cotação atual vai dar na casa dos 22 milhões de reais. É uma bela grana, logicamente, é um jogador de qualidade, mas essa questão física do Lucas Fernandes está pegando bastante. Em 2022, quando ele esteve à disposição bem fisicamente, a gente tem que lembrar, por exemplo, a partidaça que ele fez contra o Santos. Uma partida assim que todo mundo falou: minha Nossa Senhora, esse Lucas Fernandes aí sempre apto para jogo é brincadeira. Só que infelizmente ele convive com essa questão das lesões. E aí existe essa dúvida: o Botafogo vai executar a opção de compra do Lucas Fernandes? No fim das contas, vai valer a pena colocar 22 milhões de reais para a manutenção do jogador no nosso elenco? O Luiz Castro, todo mundo sabe, gosta pra caramba do Lucas Fernandes, não é à toa, né? É um meio-campista ali que tem essa capacidade dinâmica, de articulação, o cara que chega na frente, ajuda atrás. Realmente muito interessante. A parte física preocupa nessa temporada. Ele começou a temporada já no departamento médico e a gente espera que muito em breve ele possa se recuperar e estar à disposição. Sempre lembrando que o Botafogo segue em pré-temporada, pelo menos até o dia 19 de fevereiro. Isso considerando a declaração do Castro de que precisaria de 5 a 6 semanas ali para poder colocar o time, né, toda a equipe em competição, né? Ou seja, em condições adequadas de competir, de jogar a vera mesmo. A gente já viu o Botafogo evoluindo, que é natural, logicamente, os treinamentos vão acontecendo, mas no caso do Lucas Fernandes, ele segue fora de combate. Então existe essa preocupação, né? É um jogador que não é tão caro assim pela qualidade que tem, mas pode se tornar caro se não estiver realmente fisicamente em condições de ajudar o Botafogo, né? Você ter um atleta ali que passa mais tempo fora de combate do que à disposição é complicado. Já o Lucas Piazon, por exemplo, que praticamente ali pela torcida era dado como carta fora do baralho, né? Contrato de empréstimo vai até meio do ano, junto ao Braga, mas ele tem uma opção de compra também de 1.800.000 euros, que vai dar na casa hoje dos 9.900.000 reais. A gente estava imaginando que o Piazon nem teria espaço nesse começo de temporada, né? Isso porque o Gustavo Sauer, que não tá lesionado, né? Que é um ponto extremamente positivo, logicamente. A gente pensou o quê? Campeonato Carioca, o Sauer vai ter muita oportunidade ali, porque saiu o Júnior Santos, que era o titular na última temporada, né? Ficou o Piazon, chegou o Carlos Alberto, que é uma aposta, que entrou muito bem, mas acabou se machucando, infelizmente, né? Tomando uma entrada duríssima pelo Campeonato Carioca, né? Nova Iguaçu ali a gente vai lembrar da entrada que ele sofreu, infelizmente, né? E a arbitragem deixou correr, coisas da arbitragem, né? Enfim, o Sauer, a gente pensou que ele teria muito mais minutos já nesse começo de temporada, mas não é isso que está acontecendo. E o Piazon, de forma surpreendente, entrou muito bem, fazendo um papel tático muito interessante. Ele, inclusive, foi elogiado pelo Luiz Castro. Então, o jogador que parecia que era meio que, meio do ano, vai rodar, vai voltar pro Braga, e o Braga que se vire com ele.
Não sei se é bem assim, tá? Ontem na resenha aqui da Hora do Almoço, inclusive, estava conversando com a galera e disse, olha, nesse momento, entre os jogadores que a gente tem ali para as pontas, Luiz Henrique, Sauer, Piazon, o Piazon tá na frente do Sauer e do Luiz Henrique, pelo desempenho que teve contra o Fluminense e também diante da equipe do Boa Vista, onde, claro, o Botafogo de forma geral foi muito bem e o Piazon não destoou, pelo contrário, fez um ótimo jogo taticamente falando mais uma vez. É claro que tem características bem diferentes do Gustavo Sauer e do Luiz Henrique, mas a verdade é, nesse começo de temporada, ganhou muitos pontos com o Luiz Castro, porque fez aquilo que o treinador pediu taticamente. E a verdade é que o Piazon, taticamente falando, é um jogador bastante inteligente. A gente não pode chegar e ignorar esse fato. Ele realmente é inteligente taticamente, não é um cara tão agressivo assim na hora de fazer as jogadas ofensivas, não dá pra gente esperar que o Piazon vai passar por 2, 3, vai sair driblando todo mundo, obviamente não é a dele, mas ele tem tido um destaque maior do que o Gustavo Sauer e então, em relação ao Luiz Henrique, nem se fala, né? Inclusive, o Luiz Henrique tem uma opção de compra que é atrelada a metas, né? A gente não pode esquecer disso. Na ocasião do seu empréstimo, a opção de compra foi estabelecida na casa dos 8 milhões de euros, hoje equivalente ali aos 44 milhões de reais. E o Luiz Henrique, infelizmente, não conseguiu mostrar que veio ainda, né? Acredito que quando o Luiz Henrique foi contratado, a imensa maioria da torcida botafoguense deve ter pensado, pô, esse moleque, depois de passar esse tempo aí na Europa, evoluindo, ficando fisicamente mais forte, taticamente entendendo melhor o jogo, certamente vai voltar pro futebol brasileiro e vai voar. Só que isso não aconteceu, né? E naturalmente, hoje é impensável o Botafogo colocar 44 milhões de reais na aquisição do Luiz Henrique. É claro que o futebol, as coisas mudam muito rápido. Se o Luiz Henrique, de repente, começar a jogar, teve a oportunidade, fez gol, deu assistência, outro jogo, faz outro gol, dá assistência. Se ele começar a jogar pra caramba, as coisas mudam, né? Futebol a gente sabe que funciona desse jeito. Hoje tu não presta. Daqui a 2, 3 jogos, começou a jogar pra caramba, fazer a diferença, desequilibrar, a coisa vira completamente. Mas nesse momento, considerando tudo que já aconteceu e que ele não apresentou, né? Porque o Luiz Henrique é verdade, em 2022 quase não teve oportunidade. Os motivos, só o Castro pode dizer. De repente, ele não estava ainda pronto, segundo a visão do treinador e da comissão técnica, que é o mais provável, inclusive, que tenha acontecido. Nessa temporada, quando teve a chance de entrar, não conseguiu mostrar aquilo que a gente realmente poderia pensar. Bom, Luiz Henrique, nova temporada, pré-temporada, entrando ali no mesmo ritmo de todo mundo, vai conseguir fazer alguma coisa, mas ainda não foi o caso. Então é uma opção de compra extremamente cara, mas que certamente o Botafogo ainda não pode descartar. Essa é a grande realidade. Dentro de um planejamento financeiro, Fogão, não existe essa de você descartar um jogador antes do contrato desse atleta acabar. Não existe isso. Se você tá no elenco, se você tem a chance de repente, daqui a pouco, conseguir dar a volta por cima, dentro de um planejamento financeiro, de uma questão orçamentária, onde o Botafogo pode ter empenhado ali, né? Empenhado é modo de falar, logicamente, porque só vai executar essa opção de compra se você entender que vale muito a pena. Mas você já separou, digamos, ali no planejamento, pelo menos nas linhas da planilha, vamos colocar assim, aquela questão do orçamento. Ó, se a gente tiver que executar essa opção de compra, já tem que estar ali com o dinheiro engatilhado. Se a gente pensar no Luiz Henrique em relação a isso, certamente ainda está no planejamento financeiro do Botafogo essa situação. Será que ele vai conseguir mostrar o seu futebol? E mostrando o seu futebol, não valeria a pena a gente chegar e fazer um esforço financeiro pelo jogador? Hoje não compensa, mas eu não posso dizer o que vai acontecer daqui a 3, 4, 5 meses. Não dá para saber, né? Jogadores podem passar por uma grande transformação. A gente está vendo aí atletas que foram muito mal em 2022, por exemplo, começando a dar sinais de que podem nos ajudar bastante nessa temporada. O Vitor Sá é um deles, o Patrick de Paulo, o Danilo Barbosa, o Gabriel Pires, que fez bons jogos em 2022, mas nesse começo de temporada está realmente se destacando, seja na parte defensiva, com a recuperação das bolas, ou então ajudando na distribuição na fase ofensiva. Está crescendo o futebol do Gabriel Pires. Por falar nele, inclusive, a opção de compra do jogador é na casa dos 3 milhões de euros, segundo a imprensa portuguesa. Isso vai dar na casa dos 15, 16 milhões de reais, tá? Alguma coisa nesse sentido na cotação atual. É uma grana que, sinceramente, se o Gabriel Pires continuar apresentando o futebol que ele vem apresentando, vale muito a pena. Situação completamente diferente do Luiz Henrique. Não tô nem falando em ordem de grandeza, né? Porque são 44 milhões, o Luiz Henrique mais jovem e tal. O Gabriel Pires não seria um jogador para revenda futura, né? Seria um jogador para você ter no elenco, manter mais tempo no Botafogo e, obviamente, conseguir ganhar dinheiro de forma indireta através das competições, com o desempenho do atleta que vai ajudar o Botafogo aí no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Então é um investimento que hoje, na minha opinião, se eu tivesse que chegar e falar assim, ó, desses 4 jogadores, você vai chegar a executar a opção de compra de quais?
Gabriel Pires certamente estaria nessa lista. O Lucas Fernandes viria na sequência, com asterisco ainda, por conta dessa questão física. O Piazon eu não descartaria, de verdade, porque está se mostrando um cara útil. Ah, Vitor, mas é campeonato carioca, né? Pelo amor de Deus. Mas é um cara inteligente taticamente. O Castro gosta do atleta, a gente não pode desconsiderar esse elemento da história. O Luiz Henrique, nesse momento, seria o único que eu, Vitor, descartaria, né, em relação a executar essa opção de compra. Agora, repito, dentro de um planejamento financeiro, a gente não pode achar que o Botafogo já descartou por completo, porque o futebol vira muito rápido. E se a gente for somar todas essas opções de compra, a gente está falando aí de 22 milhões do Lucas Fernandes, a gente está falando de 44 milhões do Luiz Henrique, já chegamos a 66, a gente está falando de 10 milhões, arredondando o Piazon, 76 milhões de reais, mais 16 do Gabriel Pires. Ou seja, a gente está falando de 92 milhões de reais que seriam empenhados em contratações. Talvez isso ajude a explicar por que a estratégia de mercado do Botafogo ela mudou de rumo. Tá? Talvez seja um dos elementos sendo considerados. Você pega emprestado com opção de compra, ou seja, você joga para frente a necessidade de investir na aquisição do direito econômico daquele atleta. Mas quando chegar o momento, você tem que ter bala na agulha para poder executar a opção de compra, se assim for necessário, se você realmente entender que vale a pena. Então isso pode estar sim no planejamento financeiro do Botafogo. Acredito que seja um dos elementos que acaba impactando essa questão da gente não sair colocando dinheiro aqui e ali, mas sim ter paciência para encontrar boas oportunidades. Tem muito torcedor que detesta essa expressão, né? Boas oportunidades, não sei o quê, mas a verdade é essa. O Botafogo está aí no mercado, olhando, né? Não se recusa a colocar dinheiro em dadas contratações. O próprio texto falou isso, né? Dependendo da circunstância, um atleta mais jovem, com potencial de revenda, o cara que realmente possa crescer e depois, né, gerar um faz-me legal, o Botafogo já deixou bem claro, isso pode acontecer. Mas por hora não foi o que o Botafogo fez. E talvez as opções de compra realmente entrem nessa questão. O que você acha dessa história, Fogão? Desses 4 jogadores, quais que você pensaria assim, não fecho questão, mas deixaria ali provisionado uma graninha? Ou então não, esse aqui, meu irmão, esse aqui pode chegar, pagar a opção de compra que vai dar bom. Quem que você acha que tá nessa categoria e quem que você acha que, vai dar bom não? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, mais uma vez pedindo, deixe seu like, muito importante sua participação, tamo junto e na hora do almoço eu tô de volta. Ou seja, até daqui a pouco.